Emitidas são de inteira responsabilidade dos senhores debatedores, não expressando a opinião desta emissora. Tá no ar mais um programa Debates Betel. O programa de hoje, segunda-feira, dia 10 de setembro. Conta com a presença do nosso querido amigo Pastor Flávio França. Tudo bom? Boa tarde, Pastor Flávio. Boa tarde, tudo bom, né? Entramos no ar um pouquinho além do usual, em função do horário eleitoral, né? Mas dentro em breve teremos um novo presidente. Se não tiver segundo turno, né? Aqui na estadual também não vai ter. Lembrando que não há segundo turno para deputado estadual, federal e senador, né? Prevalece os votos do primeiro turno. Segundo turno só para presidente e governador do estado. Então, se tiver um governador eleito no primeiro turno e se tivermos um presidente eleito no primeiro turno também, estaremos livres do horário eleitoral. Então, dentro em breve, a gente volta ao horário habitual, mais ou menos meio-dia, né, Bárbara? Por culpa de nós, debatedores, dificilmente meio-dia, né? Né, não? A gente também conta hoje com a presença do Pastor Márcio. Tudo bom? Pastor Márcio, boa tarde. Boa tarde, Bárbara, boa tarde, Pastor Flávio, boa tarde, Azeitona, boa tarde, Evangelista Ítalo Rosendo, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Betel FM. Já deixo um grande abraço para toda a família Evangelho do Reino, né, e que Deus possa abençoar, falar aos vossos corações. Semana passada não pude estar aqui, não podemos estar aqui, fomos aprisionados pelo sistema, não convém falar, mas hoje nós chegamos para mais uma tarde maravilhosa. E também ele, o evangelista Ítalo Rosendo. Tudo bom, Ítalo? Boa tarde aos amigos debatedores. Você, Bárbara, Azeitona, a irmã do cafezinho aqui, que sempre salva a gente. Aos nossos ouvintes aí, uma boa tarde a todos. E vamos para mais um tema que vai esquentar a cabeça de muito petista hoje. Pois é, e para colocar aí, né, pimenta nesse esfaqueamento do Bolsonaro, eis que surgiu a Janaína Pascoal relacionando o esfaqueamento do Bolsonaro ao PT. O Rodrigo já está com o vídeo, a gente disponibilizou o vídeo no Facebook da rádio. Rodrigo, solta aí o vídeo só pra gente entender do que se trata, exatamente como é que foi a fala da Janaína Pascoal. E hoje, ouvinte, após você ouvir a fala da Janaína, o que eu quero de você? Eu quero saber se você também acha que o esfaqueamento está relacionado ao PT. Sim ou não? Só faltou o Penudo nessa mesa de hoje, porque seria isso uma teoria penudiana? Não sei, né? Vamos conferir. Essa pessoa é completamente vinculada. A imprensa não está mostrando ele com camiseta Lula livre nas redes sociais. Ele faz parte do grupo, entendeu? Ele faz parte, né? Agora, o problema é o seguinte: a acusação era de que o Bolsonaro era violento, de que as pessoas que estão com o Bolsonaro são violentas. Agora, quem cometeu a violência foi alguém do lado deles. E a imprensa só falava o seguinte: ele é um crítico dos políticos em geral. Mostrava o rapaz com camiseta de Fora Temer, mas o rapaz estava lá com a camiseta de Viva Lula, de Lula livre. Então, quem cometeu o ato de violência, quem cometeu o crime, foi gente do lado deles, entendeu? E isso ninguém mostra. Se ele não puder fazer campanha, nós faremos campanha por ele. Nós faremos campanha por ele. Se nós precisarmos abandonar as próprias campanhas para todo mundo fazer a campanha dele, nós vamos! Então, esse foi o discurso da Janaína Pascoal. Eu, inclusive, li uma matéria, parece que o PT já entrou com uma ação aí contra a Janaína, né, sobre difamação. Começo com você, então, Pastor Flávio França. O que você tem a me dizer de tudo isso? Assim, eu acho que ela não disse diretamente que foi o PT. Ela menciona que ele estava com uma camisa criminoso livre, né? Mas ela fala assim, no meu entender, genericamente, eles. Se a pergunta fosse se por trás do atentado está a esquerda, de uma forma genérica, incluindo aí PT, PSOL, PSTU, PCdoB, PCB, eu diria que sim, 100% sim. Mas especificamente o PT,
não tenho dados para fazer essa afirmação, dizer que eles estão por trás. Se você estivesse falando do assassinato do prefeito de São Bernardo, Celso Daniel, daquele outro prefeito do PT de Campinas, e das testemunhas do assassinato do Celso Daniel e tal, eu poderia dizer que, na minha opinião, sim. Mas nesse atentado especificamente, eu não tenho ainda elementos para fazer uma afirmação categórica de dizer que o PT está por trás. É o que eu digo, se a gente falasse que a esquerda, de um modo geral, sem definir grupos, está por trás desse atentado, eu diria que sim. Diria que está sim. Porque tem um monte de coisa estranha aí, Bárbara. O sujeito era desempregado, estava 10 dias hospedado num hotel, pagando em dinheiro. Como? O camarada, ele tinha 4 celulares em poder dele, coisa que não é usual. Há aí uma notícia ainda sujeita à confirmação, que apareceu um depósito na conta dele de R$350 mil. E eu não posso fazer aqui, porque isso é notícia que a gente lê na internet, ainda não é oficial, então não vou fazer uma afirmação categórica de dizer que sim. Além de outras teorias da conspiração, de uma dona que passava faca para ele, aí já estão dizendo que essa dona é militante e por aí afora. Certo é que ele foi sim militante do PSOL, foi militante do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, até o ano de 2014, se eu não me engano, quando ele pediu a desfiliação. Mas ele segue ligado à esquerda, Portanto, que ele sempre participou de diversas manifestações, isso está lá na página social dele, inclusive essa do Lula Livre, essa coisa toda. Então a gente sabe com quem que ele se identifica do ponto de vista ideológico. Ele mesmo se definiu como da esquerda moderada. Ele disse isso. Você vê, se a esquerda moderada dá facada nos outros, imagine o que a esquerda radical não faria. Então, assim... Mas ele não é muito certo, que no primeiro momento ele falou que quem mandou ele ir lá dar facada foi Deus. Você viu isso? Olha, eu tenho minhas dúvidas com relação a isso. Por quê? Todo mundo que comete esse tipo de... Isso é muito comum, alguém que comete esse tipo de ato, querer se fazer parecer maluco. Aí dizer que foi Deus, que foi o diabo... sei lá, ou qualquer outra coisa, viu uma estrela cadente. É uma estratégia, né? É uma estratégia, e você vê que em cima disso, os advogados dele querem constituir um incidente de insanidade mental. Uhum. Porque se você é mentalmente insano, você não pode sofrer pena, e sim medida de segurança, ser internado no hospital psiquiátrico. Em cima dessa fala, essa estratégia de defesa, até aí não tem nada de errado. Outra coisa interessante, por falar em defesa, é que o cara tem 4 advogados. Olha só. E ele não tem dinheiro. E ele não tem dinheiro. E os advogados também não querem dizer quem é que está pagando. Então, assim, tem uma série de coisas que nos leva a entender que ele não age sozinho. Ele age a mando de um grupo que paga advogado para ele, paga o hotel para ele, ou seja, financia as despesas. Então ainda tem muito caroço nesse angu aí. Eu penso que sim, pelo menos o bom senso aponta para isso. Mas fazer uma afirmação categórica e dizer que é esse grupo ou é aquele grupo, eu acho que por enquanto é precipitado. Está chovendo toda sorte de teoria da conspiração, mas é por enquanto teoria. Então não dá para a gente fechar a questão. Mas que eu tenho uma convicção pessoal que ele não agiu só, ele não agiu. Tá? E que ele está sendo financiado por alguém ou por algum grupo, com certeza. Porque é só a gente apelar para o bom senso. E desempregado não passa 10 dias pagando hotel. Viaja a 600 quilômetros de distância. O cara anda com 4 celulares. E agora que foi preso, tem 4 advogados para defender ele. Quer dizer, só não crê que tem mais gente envolvida uma pessoa, sei lá, muito inocente. Entender que ele fez tudo, tramou tudo sozinho. Ele pode ser até relativamente incapaz, no sentido de que ele tem algum distúrbio mental. Pode.
né? Porque você vê, o Lee Oswald, que matou o Kennedy, ele também tinha distúrbios. Só que o cara, 15 dias antes de matar o Kennedy, ele veio de Cuba. Ele estava em Cuba. Estava lá fazendo o que em Cuba? Então, assim, por muitas vezes, um grupo pode usar uma pessoa, até mentalmente desequilibrada, para fazer aquilo que esse grupo deseja, né? Então, pega um cara que já não simpatiza com o candidato, faz a cabeça dele, né? E coloca ele lá no cenário do crime e diz, agora age. E o sujeito faz. Você sabe que uma vez, lá na França, não me lembro agora qual foi o grupo, eles fizeram uma pesquisa com aquelas pessoas muçulmanas, terroristas, homens e mulheres, né? Que tem mulher terrorista também. Aqueles que o ato atentatório à vida dos outros não deu certo, ou porque foram descobertos pouco antes, ou porque a bomba falhou e eles não conseguiram se matar. E viram que em todos eles havia um certo padrão de pensamento, sofriam de baixa autoestima e eram pessoas depressivas. Então, esses grupos terroristas, eles vão buscar afiliados e possíveis homens e mulheres bombas justamente naqueles que estão desajustados na sociedade, ou desajustado materialmente ou psicologicamente. Então, até aí, esse adélio ter algum tipo de psicopatia pode ser até compreensível, mas que ele não elaborou isso tudo e que não parte dele, ele só é aquele que instrumentalizou o atentado, né? Ele, para mim, é o instrumentalizador do atentado, mas tem um cérebro por trás dele comandando isso. E eu espero que a Polícia Federal tenha coragem de ir até o fim das investigações, doa quem doer, e apontar os responsáveis por isso. Né? Agora deixa eu te perguntar uma outra coisa. Vou passar pro Márcio agora. Então vou jogar uma outra bola pro Pastor Márcio. Pastor Márcio, qual a sua visão sobre isso? E para botar mais pimenta ainda, né, nesse nosso debate, o que você achou assim? Porque o Bolsonaro, ele tava no ombro de alguém e tinham vários seguranças ao redor. O que você achou disso? Porque, por exemplo, eu tô aqui agora na internet pesquisando e eu cheguei até uma matéria onde os famosos usaram o web para falar sobre o esfaqueamento do Bolsonaro. Então, ao mesmo tempo, como a gente está criando uma teoria penudiana, que a Janaína, né, diz que por trás, então, do atentado tem alguma coisa relacionada ao PT e tudo mais, o José de Abreu, por exemplo, tem várias falas aqui. Enquanto vocês estão debatendo, eu tô aqui só pescando coisas. O José de Abreu diz assim, facada sem sangue? E várias pessoas começaram a questionar várias coisas, né? Será que você acredita que talvez um político possa se submeter a qualquer coisa para tentar ganhar mais visibilidade, tipo na reta final? Porque muita gente agora tá falando que elegeram o Bolsonaro, agora o Bolsonaro ganhou. Então eu quero que você fale pra mim assim, como é que você vê? Você acha que o PT também tá atrás? Você acha que um político pode se submeter a qualquer coisa para ganhar mais popularidade? O que você pensa disso tudo que tá acontecendo? Bom, no meu ponto de vista, no meu pessoal, acabaram de decretar, né, que a eleição e a vitória do Jair Bolsonaro. Eu acredito nisso. Existem muitos pontos de extremismo, né? Por exemplo, no caso, uma pessoa pode se submeter a forjar uma facada para se autopromover, para cair nos braços do povo, para se tornar mais falado, para manipular o povo? Sim. Será que também o outro lado também teria essa tal atitude para também tentar eliminar algo que seria um problema, uma pedra de tropeço, um impedimento, para que abrisse um caminho, uma retaliação? Também pode. Então a gente ouve muitas coisas nesses dias atuais, nesse momento atual a gente está ouvindo muita coisa. Agora, como o pastor Flávio aqui falou, tem muitas coisas no ar. Muitas coisas no ar.
não dá para chegar a uma conclusão, né? Não dá para chegar a uma conclusão. Forjar, ao meu ponto de vista, eu acho que não foi forjado. A facada sem sangue existe? Sim, para mim existe, depende. Eu já vi uma pessoa tomar uma facada que não saiu sangue. Isso eu vi com os meus olhos. Foi um furo, perfurou também toda a parte interna da pessoa, só saiu apenas um líquido branco do ventre da pessoa e não sangrou. Ficou tudo ali internamente mesmo. Também já vi, né? Então, eu vejo como os dois lados extremos ficam se pegando um com o outro. A população não sabe exatamente o que falar nem o que fazer, como o que pensar, né? Mas de uma coisa eu tenho certeza: a popularidade do Jair Bolsonaro só aumentou. E eu acredito que aí foi decretada a vitória dele. Ítalo, sua vez, Ítalo. Agora eu quero te perguntar uma coisa, Ítalo. Você é eleitor do Bolsonaro, né? Que eu já sei, né? Mas caso você não fosse eleitor do Bolsonaro, você votaria no Bolsonaro só porque ele tomou uma facada? Porque isso é outra coisa que estamos questionando. Porque as pessoas falam, agora ele ganhou. Por exemplo, eu não sou eleitora do Bolsonaro, não fiquei feliz com o que aconteceu com ele, que eu acho que ninguém merece passar por isso. Mas também não é uma facada que vai me fazer mudar de visão. Será que uma facada, então, levaria o Bolsonaro a ganhar? Mas você mudou seu eleições? voto, não mudou? Acabou de falar, mudou seu voto? Não mudei. Então, Bárbara, eu penso da seguinte forma: não é porque o camarada tomou uma facada que ele vai ter meu voto. Não é porque ele perdeu um dedo que ele vai ter meu voto. Não sei se tu me entende. Então, eu penso da seguinte forma: como eu, Ítalo, examino qual será o meu candidato nas urnas eletrônicas? Pelo histórico de vida do camarada. Eu simplesmente não pego a propaganda, é bonitinha, eu vou lá, não, o cara tem meu voto, que musiquinha linda, não sai da minha cabeça. Não. Eu faço o que eu acho que todo cidadão deveria fazer. Levanta o histórico do camarada. Vamos ver como é que tá isso aí. Você sabe, César Maia quer ser eleito senador. Eu acho isso um absurdo. Garotinho tá querendo entrar de novo na política. Isso é um absurdo. O camarada já foi condenado, levou pro STF, o STF vai ainda julgar. Não tinha nem que julgar. Condenado tá condenado, meu irmão. Acabou, a lei é lei. Então, eu levanto a vida do camarada e vejo. Bolsonaro é eu pretendo votar nele por quais motivos? O cara tá vindo com uma visão diferente de todos os outros. Ele tá tocando em ponto onde ninguém quer tocar. Entendeu? Então eu vejo que isso é benéfico para mim e para a minha família. Agora, se pro meu vizinho da direita e da esquerda não eu não posso fazer nada por ele. Eu tenho que ver o que vai favorecer a minha família, a população a qual eu assisto ali, a qual as pessoas onde eu influencio. E para todo mundo que eu puder falar, vote no Bolsonaro, mas é você que tem que fazer a sua autoavaliação, entendeu? Eu só queria aproveitar essa minha fala aqui e tentar entender como é que esse camarada que esfaqueou o Bolsonaro, ele tem quatro advogados. E um deles é uma figurinha carimbada. O tal eu peguei o nome dele aqui, é o Zanoni Manuel de Oliveira Júnior. Esse camarada, ele é famosinho, porque ele já pegou o caso do goleiro Bruno, pegou da outra moça que era ativista no Nordeste do nosso país, e ela foi simplesmente assassinada, porque ela estava lutando ela a favor de algumas atividades contra a natureza lá, algumas derrubadas de árvore, etc e tal, e ela foi assassinada e o camarada foi lá para defender também essa causa. E eu fico pensando, o que faz uma pessoa pegar o seu próprio avião e sair de um local de onde ele está sem conhecer outra pessoa e até um outro estado para defendê-lo? Sendo que para se manter um avião custa muito caro. O combustível dessa aeronave também é muito caro. Então fica a minha pergunta: o que fez ele simplesmente pegar, sair de um local, ir para outro para defender um camarada que nitidamente é culpado de uma tentativa de assassinato? Teoria perudiana isso aí, ó. Tem alguma coisa aí por detrás, como o pastor Flávio e o pastor Márcio falou. Tem muita coisa no ar ainda aí, entendeu? Que a PF está investigando e já tem gente tentando bloquear essas investigações que vai achar caroço nesse ângulo, com certeza. Então, agora eu passo a bola então pro pastor Orsino Filho, que já tá aqui, chegou. Boa tarde, Orsino. Boa tarde, Bárbara. Boa tarde, gente. Cheguei. Tô só ouvindo a Bárbara falar, gente, assim... Não dá pra gente resumir isso numa facada, né?
Não foi só uma facada, a gente está falando de um atentado. Né? Um atentado. O Bolsonaro sofreu um atentado. Então, assim, não é uma facada, não é uma briga de botequim que o cara tirou a faca e enfiou a faca. Não é isso. Tem toda uma questão por trás disso aí que não dá pra gente ignorar. Agora, qual o propósito disso? Qual é o propósito disso? Matar ou dar um susto? Eu tenho um áudio aí de uma entrevista antiga do Bolsonaro que ele fala, né? Ele fala a respeito de alguns crimes, alguns assassinatos cometidos pelo PT. Ele afirma que ele estava na lista negra do PT para ser assassinado também, né? Então vamos ouvir o áudio dessa entrevista do Bolsonaro. Não é para botar mais lenha na fogueira não, mas eu acho que nesse momento a gente tem que ter uma visão ampla sobre tudo que está acontecendo. E a Janaína Pascoal, na fala dela, eu acho que a cobertura da imprensa tá meio estranha, estão tentando dizer que o cara é maluco, que o cara tem problema psicológico, não sei o quê, mas a imprensa não está mostrando também que lá na rede social do cara tá cheio de Lula livre, né? Isso eles não estão mostrando. Então, vamos ouvir o áudio do Bolsonaro, da entrevista que ele concedeu bem antes de tudo isso acontecer. Vamos voltar um pouquinho no tempo, né? Quem seria o presidente eleito em 2002 com a saída do FHC? No meu entender, seria Luiz Eduardo Magalhães. Ele acabou 3 anos antes, morrendo também de forma bastante suspeita. O caminho abriu-se para o PT. Tá? Você pode ver, o Lula não seria candidato em 2002. Para que ele fosse candidato, o que teria que acontecer? Teriam que matar o prefeito de Santo André. E assim foi feito, tá? Afinal de contas, o prefeito à época, ele ameaçava mostrar dossiês de como a quadrilha petista achacava a prefeitura de Santo André. Então o prefeito Celso Daniel foi executado, antes torturado. E por coincidência, né, quem achou o corpo foi um legista. E você sabe que um cadáver, se você bater num cadáver, não cria hematoma. Hematoma só existe enquanto você está viva. E ele foi achado, executado, com vários tiros, né? E com muito hematoma. Ou seja, ele teve que contar para quem ele distribuiu aqueles dossiês. Inclusive, no apartamento dele, a Polícia Federal estava chegando, já com o corpo descoberto, né? Para fazer uma busca e apreensão no apartamento dele, quando o advogado do PT, Luiz Eduardo Grinhal, apareceu, entrou, ficou lá 50 minutos, 1 hora, e saiu com algumas malas de documentos na mão e foi embora. E o caso não é nenhum mistério, não é investigado até hoje, muita surpresa nisso, né? Você pode ver, o presidente da Bangkok, essa do apartamento do Lula, o avião dele caiu em 2010, ninguém mais se lembra disso. O próprio saída do ministro do Supremo, né, que renunciou lá, o Joaquim Barbosa, a gente não sabe o motivo, eu não vou aqui começar a fazer ilações, mas você, por exemplo, como se fosse ganhar na Mega Sena e falar, não quero ganhar, deixa o dinheiro para a Caixa Econômica aí, porque você ser ministro do Supremo, uma coisa, quem não quer? Você, todo advogado, sonha em crescer na vida, em chegar lá um dia, e ele chegou por méritos próprios, fez um excelente trabalho no mensalão, na questão do mensalão, e de repente ele simplesmente, estou fora. Muita coisa curiosa. Agora, você fecha o cerco, né, lendo o livro do Mujica, nas páginas 198 e 199. Mujica é o ex-presidente do Uruguai, onde ele diz ali claramente que Dilma Rousseff despachava dentro do Palácio do Planalto, ouvindo as inteligências cubana e venezuelana. Então, muita coisa esquisita, desde quando o PT aí viu-se na possibilidade de chegar ao poder, vem acontecendo até hoje. Eu não vou entregar essa rapadura de graça. E desculpa aqui, né? Tenho certeza que eu estou nessa lista misteriosa, não sei de quem é, mas eu estou nessa lista misteriosa aí para 2018. Existe um receio com relação a retaliações ou até ameaças? Como que fica aí a sua cabeça para 2018? Eles estão há anos, né, no campo da calúnia.
machista, homofóbico, racista, não sei o que, essas besteiras todas aí. E eu acho que eles começaram essa campanha um pouco cedo. Bom, de volta aqui, Flávio, tem algumas questões nesse caso que a conta não fecha. Os advogados soltaram a nota dizendo que um membro da igreja onde o cara congregava, que não quis se identificar, que pagou os honorários deles. Tá, até aí, beleza. Só que tem 6 anos que o cara não aparece na igreja. 6 anos, pastor Márcio, que o cara não aparece na igreja. E a pastora da igreja hoje rasgou o véu fora. Aqui na nossa igreja, nós não temos condições financeiras para pagar advogado para ninguém, não. Né? E um deles ainda foi para lá num avião próprio. Olha aí. Olha aí. Qual o custo disso? Não, a igreja está bancando isso. E outra coisa, quem é que estava custeando esse malandro lá? Pois é. 10 dias pagando dinheiro e ele desempregado. É o que eu falei isso aqui. O cara com o salário mínimo foi fazer curso de tiro lá em Florianópolis. Sim. Tem umas coisas aí que não... Esquisito, né? No mínimo estranho, né? Não tem o cara faz curso de tiro e usa faca. É porque tiro ali não dava, não. Como é que pode? Assim, pode ser a questão da estratégia, né? Ficaria mais evidente. Enfim, tudo isso, Orsino, aponta para mim, para um grande complô e uma conspiração, sim. Isso que o Bolsonaro fala nesse áudio, né? Eu não posso fazer a afirmação, dizer que foi o PT. Mas que a esquerda, de um modo geral, é usual dela cometer assassinato, isso é desde sempre. Né? Eles tanto matam os adversários quanto os seus próprios aliados. Basta a gente lembrar que Leon Trotsky foi um dos idealizadores da Revolução de 17, era homem forte na União Soviética, teve uma dissidência com Stalin, largou a União Soviética, foi para o México, e Stalin mandou pessoal da KGB matar ele a tiro no México. Olha aí. Então, quer dizer, esquerda matando esquerda. Então, isso aí é algo que é muito usual no meio deles. E assassinar os seus adversários políticos. Que pode ter mais gente aí nesse meio. Fazer uma afirmação que foi o PT, pelo fato dele estar numa passeata que é tal do criminoso livre, eu acho que é forçar muito a interpretação do fato. Porque essa coisa de Lula livre, a esquerda toda pensa assim. Não é só o PT. Você vai encontrar gente de todos os partidos. Até o Ciro Gomes, né? Até o Ciro Gomes, que não é do PT. Já foi, mas não é. Quer dizer, já foi ministro de Lula. Mas eu acho que o Ciro nunca foi do PT, não, do PT não. Foi ministro do governo Lula, mas do PT em si não. Então, veja bem, fazer essa afirmação, eu acho que e talvez longe demais. Mas, assim, se você achar que quem é o interessado nisso, óbvio que é a esquerda. Porque quem é que vem perdendo nos últimos anos, principalmente de 2014 para cá? A gente não tinha voz, não tinha espaço. Quando nós começamos aqui na rádio, eu era o único que falava de Foro de São Paulo, denunciava a esquerda, o resto, que se é que tem gente frouxa no mundo, é pastor. Todo mundo concorda, abana a cabeça, só não mete a cara para apanhar. Glória a Deus. Pois é. Esse é corajoso, esse aí é corajoso, esse é macho, entendeu? Esse aí é macho. Mas porque pastor tem um medo enorme de perder ovelha. Então qualquer coisa que possa ser interpretado como desagradar uma ovelha, então ele fica ali escorregando no quiabo, andando no fio da navalha, que é para não perder a ovelha, para não se comprometer, e aí não... Basta você ver o seguinte, hoje eu vejo, por exemplo, no nosso grupo, aqui eu falei, Bolsonaro me representa. Aí no nosso grupo de debatedores já apareceu várias pessoas sendo também bolsonarista. Mas até então, estava todo mundo quieto. Todo mundo na encolha. Todo mundo na encolha. E por isso que eu acho que o Bolsonaro tem mais voto do que aparenta ter. Que é o voto dos enrustidos. Aqueles que têm medo de assumir que vão votar nele, mas vão, né? E na hora que é perguntado quem você vai votar, dizer, o voto é secreto, mas vai votar no Bolsonaro.
pode acontecer aqui mais ou menos o que aconteceu com o Trump. Se a urna não for fraudada, né? Aconteceu com o Trump. Então, assim, mas até então, até o princípio dessa década, nós não tínhamos vez no rádio, na TV, na mídia de um modo geral, porque a esquerda sufocava. Agora ela não tem mais como deter a verdade. Não tem mais. Você vê aqui quem começou a falar no Foro de São Paulo fui eu. Aí teve vários dispersantes aqui que começaram, mas não é nada disso. Isso aí é teoria pinodiana, não sei o que lá. Sabe? Assim, para manter as pessoas na ignorância. Propositalmente, manter o ouvinte na ignorância. E aí o que aconteceu? Isso é um assunto que veio para o debate. Daciolo falou, Bolsonaro falou, então não dá mais para esconder. É esse que é o problema, não dá mais para tapar o sol com a peneira. Isso vai deixando a esquerda desesperada. Eu fico pensando se não há um envolvimento de partidos terceiros aí para tentar fazer a extrema esquerda com a extrema direita se degladiarem, para que depois eles possam sair, uns consumir o outro e eles saírem de algum modo por cima, aproveitar o momento. Mas eu acho que pensando por aí, assim, o risco era altíssimo, né? Porque você pode dar um tiro no pé. O risco é altíssimo. Agora, o Flávio, aproveitando essa tua fala, assim, nada a ver com o assunto aqui, mas eu fiquei tão encucado com o negócio, cara. Seria cômico se não fosse trágico. O quê? Um pastor lá da cidade onde a minha mãe mora vazou um nudes do cara. Lá na cidadezinha pequena. Aí foi bom. Acabou a vida do pastor, né? Agora já era. Rapaz, a igreja do homem não encheu mais ainda? É nada. Tô te falando? E agora ele tá de nudes na igreja também, eu não sei. Eu não sei o que aconteceu. Sei que, Rodrigo, a igreja do cara encheu só de mulher. Cadê a foto dele? Só de mulher. Olha aí. Deve ser um cara assim, saradão, né? Rapaz, eu fiquei assim, falei, não, vocês estão de brincadeira. Eu falei, não, é sério. Que coisa. O negócio é sério. Fiquei curioso até pra conhecer o sujeito. O nudes do cara vazou ao invés de... Não que eu esteja interessado no nudes, teoricamente a igreja do cara acabou, né? Assim, vazou o nudes do pastor, acabou a igreja do cara. Não. Encheu mais a igreja. Não perdeu ninguém. Encheu mais ainda. Um monte de mulher foi pra igreja do cara. O marketing invertido. Imagina como ficou a oposição. Imagina como ficou a oposição. Como diz o Marco Aurélio, ministro. Olha, eu vou te falar. Como é que ele fala? Tempos estranhos. Tempos estranhos. Tempos estranhos. É verdade. Né? Deve ser um cara muito bem apessoado, né? Eu não sei. Barriga tanquinho e tal. Não sei qual o problema, não. É mesmo? Mas vai que a moda pega, hein? Pois é só para fazer um contraponto nisso que você está falando, porque os tempos são outros, né? Pois é, né? Os tempos são outros. O comportamento da sociedade mudou muito. Caramba. Então, muitos pastores hoje também, e hoje, Flávio, claro, a brincadeira à parte, mas essa falta de posicionamento, hoje não é mais um negócio, o pastor que continua em cima do muro, achando que isso vai lhe trazer algum benefício, ao contrário. Olha, né? Deus te ouça, Orcílio. Acho que está mudando muito, assim. Tá mudando. Bom, eu conheço gente que não é assim. Por exemplo, o pastor Judiclei Santos, que é de Mesquita e agora ele está, parece que no Jardim Botânico, ele foi lá pregar na nossa igreja, aí ele ligou lá para o nosso pastor e falou assim: Jean, isso tem tempo, né? Isso já tem anos. Jean, tem algum esquerdista aí na sua igreja? Ele, não, aqui não, muito pelo contrário. Aí ele me encontrou na porta, começamos a conversar, quase que ele não entra mais para pregar, porque foi de assunto em assunto, em assunto, em assunto. Então, assim, a pergunta dele parece um tanto radical, mas ela tem tudo a ver, porque como é que alguém que se define como cristão pode ser de esquerda? Então, eu não sei o que ele queria também com essa pergunta. Como não tinha ninguém, pelo menos que fosse assim do nosso conhecimento, eu fiquei curioso de saber qual era a motivação dele, o que ele iria fazer e tal, enfim. Ou você só perguntou de brincadeira. Mas um cristão de esquerda é uma incongruência total. É uma afronta, né? Não, é uma coisa assim, é como você calçar a meia por cima do sapato. Entendeu?
Das duas, uma, ou o cara não é tão cristão assim, ou não sabe o que é ser de esquerda, vai por modismo. Não tem conhecimento. Pastor. É porque, na verdade, assim, o que acontece? A maioria das pessoas que defendem, na verdade, não defende a ideologia, né? Defende quando, por exemplo, o cara lá do interior, ele não quer saber da ideologia do PT. Ele quer saber que com o PT ele comia carne. Sim. Com o PT ele estava empregado, né? Então, que se exploda na cabeça o mundo, dele, na se cabeça ele perdeu dele, o emprego e tal, é porque o PT não está mais governando. Exatamente. Pois é. Exatamente. E é isso que eles exploram, porque Exatamente. você vê que a propaganda deles é toda em cima disso. Vamos voltar a ser felizes. Vamos voltar a ser felizes. Como se não fosse eles mesmo que tivessem trazido a infelicidade. Engana bobo. Engana bobo. Claro que é um engana bobo. Ué. Churrasquinho na laje, que a mulher tá falando aí por um na lado, propaganda. É o engana bobo, Márcio. Mas, por outro lado, isso está baseado, no fundo, o pano de fundo disso é o pecado. Porque quem pensa assim, qual é o pecado? É o egoísmo. É aquela coisa assim, não, pode ter sido uma desgraça, mas no meu período eu comia carne, então eu quero saber o seguinte, farinha pouca, meu pirão primeiro. É isso aí. Entendeu? É isso aí. Aí eu andava descalço, mas no governo dele eu comprei um par de chinelo, então eu vou votar nele, porque assim eu vou ter chinelo no pé. O que ele fez para eu conseguir isso, pouco não importa, exatamente. O que ele fez é aquela coisa, e essa teoria é a teoria de muita gente que está em lugar pobre, que o traficante rouba a carne lá e vem de porta em porta distribuir carne. Eu sou ele pensa assim, bom, eu não roubei. Atendeu a necessidade do povo. Eu já falei isso num debate aqui anterior. É igual, né, vai Flávio? na necessidade do povo. Hoje eu não sei como é que tá isso, mas antigamente, o narcotraficante, ele fazia como é que é? O escadinha. Não, o escadinha é um cara bom. Porque ele dá gás para quem está sem gás, ele paga enterro de quem não tem dinheiro para pagar enterro. Só que, de um lado ele fazia isso, mas do outro lado ele estava lá aliciando os filhos das pessoas que ele ajudava para o narcotráfico. Eu vivenciei isso. Aqui na Vila Sapê, aqui, quem está ouvindo aí é daí Vila Sapê, vai lembrar do que eu estou falando. Tinha um traficante lá chamado Kiga. Uhum. E todo final de ano, todo dia das crianças, todo dia das mães, ele fazia um evento assim grandiosíssimo que aglomerava as pessoas. Consequência disso, quando a polícia vinha entrar, os próprios moradores defendiam o camarada. Você tá entendendo? Então, é isso. Mas que isso hoje em dia praticamente não acontece mais. Que você vê o caso do Escadinha. O Escadinha nasceu, foi criado e se tornou líder lá do Me ajuda aí, cara. A gente conhece lá no Juramento. No Juramento, ele era cria da casa. Hoje, essas redes criminosas, elas tiram os caras, jogam de um lado para o outro, de forma que você não tem mais identificação com a comunidade local. Não tem esse vínculo. Que ela é diferente do passado. Você vê o caso do Escadinho. Eu conheço bem o caso dele, por quê? Porque um marido de uma prima minha, mais velha que eu, bem mais velha, e ele era bancário, numa agência do Unibanco, dentro de um mercado, acho que era o mercado São Sebastião, era um mercado desses assim. E essa agência não passava um mês que não fosse assaltado umas 3 vezes. Aí ele foi lá falar com o Escadinha. Foi lá para pedir para parar aquilo, que ele já não aguentava mais tanto assalto na agência. Fosse assaltar outra, mas aquela ali dava Alivia tempo. um pouco ali, né? Para ele falar com a rapaziada que assaltava, para dar um sosseguinho para eles. E ele tá lá conversando, diz que o Escadinha é muito simpático, muito educado. E aí trouxeram um camarada. Olha, isso é uma história que tem pelo menos 30 anos. Aham. E trouxeram um sujeito que foi pego roubando lá na comunidade do Juramento. O cara já chegou todo amassado. Aí trouxeram ele pro Escadinha. Aí o Escadinha chegou para esse, que é uma ex-marido da minha prima, falou assim, espera aqui um momento. Aí escutou falar qualquer coisa e os tiros. Os tiros levaram o cara para trás do barraco. Isso aí mesmo. E aí o Escadinha voltou e continuou conversando como se nada tivesse acontecido. E aí, pronto, ele deu uma ordem lá, cessaram os assaltos à agência. Então, quer dizer, você vê a que ponto que nós chegamos, e isso não foi ontem, nem anteontem, isso tem 30 anos. Tem 30 anos nessa história, de você ter que ir a um facínora criminoso
pedir a ele para parar de assaltar, ou quem estava assaltando, ele intervir na situação para não ter mais assalto naquela agência ali em Vicente de Carvalho, onde ele trabalhava, naquelas imediações. Enfim, mas por quê? Porque o cara, ele era ele não era não só o chefe da área, mas ele era nascido e criado ali. Mas diferente de hoje em dia. O brasileiro em si, né, Flávio, ele tem uma tolerância com a malandragem, né? Que é uma coisa assim... Você vê, por exemplo, por que nós encontramos muita dificuldade na delação premiada, né? Porque não é da cultura do brasileiro esse tipo de relação. É a facilidade. Porque o delator é o X9, né? O delator é o cara que roeu a corda, né? É verdade. Então, parece que é um movimento de corpo mas graças a Deus você percebe que isso está mudando, né, Flávio? Está mudando, porque a delação ela é um instituto novo no direito, aqui no Brasil. Enquanto que, por exemplo... Copiaram do direito americano isso, lá né? Isso é usual. Você vê, no direito americano, os processos criminais, 95% deles terminam em acordo entre a promotoria e o criminoso. É aquilo que em inglês eles chamam play again, né? É essa barganha. É a troca, ó, eu diminuo a tua pena e ao mesmo tempo você entrega todo mundo. Você vê esse camarada, aquele sujeito, acho que era Barbieri, não sei o que, o nome dele. O camarada que lá em Miami, César Barbieri, né? Que mandou aqueles 60 fuzis que foram pegos aqui no aeroporto do Galeão, aqui no Rio de Janeiro. Vieram de Miami para o Rio. Aí a polícia americana pegou o cara lá, era um brasileiro, né, que morava lá em Miami. E ele foi condenado a 12 anos. Mas por quê? Ele foi condenado a 12 anos, 12 anos de cadeia. Não tem negócio de indulto, saidinha de Natal, Dia das Mães, visita íntima, não tem nada dessa palhaçada que tem aqui não. É 12 anos de cadeia porque ele fez acordo com a promotoria. Se declarou culpado e entregou todo o esquema criminoso. Porque se ele não faz acordo, a pena era 40 anos. E é 40 anos preso. Não é 40 anos saindo de vez em quando para passear, não. Pastor, tem um conhecido aqui, um amigo meu, tá lá da Argélia, tá acompanhando a gente aqui, o Rosson. Eu queria que o senhor mandasse um abraço para ele. Rosson, um abraço para você, meu querido. Um abraço, querido. Que Deus te abençoe. Te espero aqui no Brasil, hein, cara. Tá acompanhando o debate com a gente. Beleza. Bom, Pastor Márcio, não passa essa sensação de que, por exemplo, quando o camarada... A gente facilita quando o camarada fala assim, com nota é X, sem nota é Y. Qual é a primeira resposta que a gente dá? Não, quero sem nota. Né? Ou seja, nós estamos contribuindo para um crime. Mas isso está tão normal. Por exemplo, eu fico assustado lá em Minas. Você vai no supermercado lá, Flávio, a caixa registradora é só de enfeite. Porque eles não registram nada. Ué, não. Como paga? A menina vai passando as compras, você paga, ela não registra para não recolher imposto. É mesmo? Aí tô falando para ele aqui, como é que a gente aqui lida com essa questão? E é tão natural lá para as pessoas, isso é tão normal. O sujeito contrata o empregado, ao invés de pagar o salário para ele, paga metade do salário, o cara recebe e assina como se estivesse recebendo o salário. Então... Mas, Orsino, assim... É um negócio louco isso, eu acho questão que cultural a culpa também, no Brasil. É uma questão cultural, mas eu penso assim, que o povo, todo mundo tem culpa nisso, mas o povo tem a menor parcela de culpa. Porque o Estado nos induz à ilegalidade, entendeu? Por quê? Porque você cobra tantos tributos, você sufoca de tal maneira, e imagine que a gente passa 5 meses do ano só para sustentar o Estado. Então, quer dizer,
a pessoa não aguenta. Você quer ver uma coisa que ficou muito comum nessa eleição, que de novo não tem nada? É a chamada curva de Laffer. O que acontece? Você vê, o Ciro Gomes já falou que quer aumentar imposto. O Boulos também falou que quer aumentar imposto. E chega a um ponto que você aumenta tanto que você não arrecada mais. Que as pessoas simplesmente elas desistem de produzir. Sim, mas arrecadar chega, a quantia é alcançado o objetivo. Mas para onde vai a distribuição? Então, mas olha só, eu vou te dar um dado. Se você somar todos os tributos, no qual o imposto é só um tipo de tributo, que além de imposto você tem taxa, tem contribuição de melhoria, a tarifa, se discute se tarifa tem natureza tributária ou não. Então você tem vários tributos. Se você somar os tributos e as outras formas todas que o Estado arruma de arrancar dinheiro do nosso bolso, tipo todos os dudas, que aqui no Rio de Janeiro tem o nome de duda, que você paga para conseguir isso, certidões, isso chega a 45% da renda nacional. É muita coisa. Ou seja, o Estado toma quase a metade de todo o dinheiro que o povo tem. Agora, sabe o que ele retorna em bens e serviços? 3,5%. Ou seja, ele tira 45% e retorna 3,5% em bens e serviços. Por quê? Porque 90% de tudo que se arrecada é para o custeio da máquina, pagamento de salários e insumos para o próprio trabalho. Então, quer dizer, tudo que se arrecada é para pagar salário, praticamente isso. Mas o que a gente faz é sustentar esse estamento burocrático, perdurário, paquidérmico, milionário, né? E isso acaba gerando na população, de um modo geral também, um pensamento de burlar essas leis. Um pensamento de, eles tomam da gente, a gente toma deles. Exatamente. E aí fica perde todo mundo. Aí que eu falo que parte da parte cultural, que já vem no sistema lá de cima, descendo e apertando quem está aqui embaixo, porque se você tem uma estrutura montada para você só pagar e você não tem retorno, e você não é estimulado a produzir, você só é estimulado a dar, a tirar o que você já não tem, você vai começar a entender que você tem que driblar esse sistema para que você possa respirar. Então o brasileiro, ele já cresce com esse pensamento. Se o que eu não puder pagar para poder granjear, eu vou fazer para que eu possa granjear. Eu trabalho com manutenção e boa parte disso, do que eu compro, eu tenho que repassar para o meu cliente. Eu vou comprar os equipamentos para fazer uma instalação de uma máquina de um ar-condicionado, quando vou lá tá 3 vezes mais caro do que eu comprei mês passado. Aí eu tenho que dar um jeito de mandar isso para o meu cliente. Sendo que o meu cliente, muitas das vezes, não quer pagar por isso, porque ele acha injusto. Sim. E com certeza, ele tem que achar injusto, né? Mas você tem que repassar o custo. Mas eu tenho que passar de um jeito ou de outro, tem que repassar. Isso, nem tocamos ainda na questão da nota. Não, assim, a questão toda, gente, é que, na verdade, assim, a estrutura do país, ela promove tudo que é tipo de ilicitude. Porque o cara que quer ser honesto, ele é penalizado. Sim, claro, não consegue. Ele é penalizado, ele não consegue. E aí, o efeito disso, a gente acaba, por exemplo, falando isso aqui pra gente tentar entender, mas como é que pode? O Lula tá preso, tá condenado e tá em primeiro lugar. O brasileiro, de um modo geral... Mas é porque atende a necessidade. Ele consegue lidar muito bem com isso. Para ele sabe, por exemplo, quantos políticos a gente elege que todo mundo sabe que o cara é assassino, que o cara é bandido, comprovadamente. Olha, não precisa ir longe. Quantos milicianos nós elegemos? Que todo mundo sabe que o cara é assassino. Mas aí vai lá e vota no cara. Mas é o que eu te falo. Você entendeu? O miliciano, ele prega a falsa segurança. Que ele fala que está garantindo a segurança, mas está extorquindo por outro lado. Entendeu? A mas questão tudo isso, do governo pastor, é ausência do Estado. Porque o cara, por exemplo, o cara não se sente protegido pelo Estado, mas ele se sente protegido pelo miliciano. Sim, mas também está sendo extorquido por um outro lado. Para mim é uma falsa segurança. Sim, mas você sai de uma extorsão para outra. Você sai da extorsão do miliciano para a extorsão do Estado. Que o que o Estado faz, o grande miliciano do país é o Estado. Deixa eu só contar uma experiência para vocês entenderem. Na semana passada, eu saí com meu automóvel é final 7.
Ele venceu no dia 31, eu não sabia, me descuidei. Venceu na sexta-feira. Na segunda-feira eu fui parado em uma blitz. O cidadão pediu, estava até já eu, puxam o evangelista. pelo final da placa. Aí o cidadão pediu o documento do carro. Galo. A minha habilitação, minha CNH. Eu, com muita confiança, porque eu trabalho com carro, o carro tem que andar em dia. Eu, com muita confiança, continuei conversando com o evangelista Ítalo. A princípio, ele estava a caminho daqui, né? E o cidadão falou: olha, seu carro está vencido, seu carro vai ser apreendido. Eu falei: ué, mas como? Eu trabalho com carro, meu carro só anda certo. Não, venceu na sexta-feira. Hoje é segunda-feira, o seu carro vai ser apreendido. Eu falei: pô, peraí. Meu carro venceu na sexta-feira. Hoje é segunda-feira, por causa de uns poucos dias você vai apreender o meu carro. Não, você tem que pagar o documento. Vai vencer o quê? A vistoria ou o IPVA? Esse é o IPVA. Aí tá bom, tudo bem. Rebocou, vamos lá, pagamos. Chegou novamente, um outro cidadão me parou. Preste bem atenção como é que nós somos escravos do sistema. Um outro cidadão me parou. Aí eu apresentei o documento do automóvel, apresentei novamente a homologação do automóvel. Depois você saiu do depósito? Depois que eu saí do depósito. Nós estava com algumas identificações de depósito. E apresentei os boletos pagos da multa, do IPVA, do DPVAT. O cidadão me vira e me fala assim: porém, você não pode estar andando com o carro porque o seu carro não está agendado. Eu falei: peraí. Eu paguei tudo que eu tinha que pagar. Entendeu? Hoje é sábado. É pra chorar, né? Sexta-feira foi feriado, hoje é sábado. Aí aprendeu de novo, não? Não, olha só. Sexta-feira foi feriado, hoje é sábado, tá tudo pago. O senhor quer rebocar o meu veículo de novo, tá pago. Não, você tem que agendar. Tinha que estar pelo menos agendado. Peraí, está agendado, está pago? Qual é a distância disso aí? É porque na interpretação dele, se você não fez, você fez o agendamento, não tá vistoriado. Não, ele alegou que eu tinha que andar com o carro em cima do reboque. Não tá bom, vou contratar um reboque, vou ficar com o carro em cima do reboque. Mas esse é o sistema. O que eu estou querendo abordar aqui é o sistema que nos impulsiona a ficar driblando o próprio sistema. Aí você pega, mete a mão no bolso, abre a carteira daquela, aí muda por completo. Então, não é que nós queremos fazer conforme esse sistema está implantado. Porque às vezes é menos trabalhoso você entrar nesse sistema corrupto do que você ter uma toda trabalheira, complicação, porque nós estamos sendo por exemplo, extorquidos. Se você, com certeza, se você vai pro chamado acordo, né? Pro desenrolo, o teu carro não tinha subido no reboque. Né? É isso aí. Mas às vezes, gente, para nós quebrarmos esse sistema, a gente tem que pagar essa conta. Sim. Deixa rebocar. Faz o certo. Então, beleza. Não reboca. O que eu tô dizendo é que o sistema do PT é um sistema emergente. Vocês vão parar com esse negócio. Sim, pois é, mas acontece que nem todo mundo faz. Nem todo mundo faz. Não faz, e às vezes até por falta de dinheiro mesmo. É o famoso né? jeitinho brasileiro. E também é o seguinte, o que a gente precisa é mudar o sistema, arrancar do poder essa gente e diminuir o tamanho desse Estado. Isso aí. Porque o Estado tem sempre novas formas de nos pilhar, de meter a mão no nosso bolso legalmente. Sim. Então, assim, e às vezes com pequenas quantias, que não vale a pena você brigar por ela. Exemplo, eu depois de um ano rodando com o meu carro, resolvi instalar um kit de GNV. Já tinha feito vistoria naquele ano, normalmente essa época assim. Quando chega em dezembro, eu fiz a vistoria, passou tudo, o camarada vira e diz assim: olha, o motor do seu carro não está cadastrado na base de dados do Detran. Eu falei: mas como? Se essa já é a quarta vistoria que eu faço? Ele: não, mas isso é uma resolução nova do Detran. Aí, resultado, isso num sábado, no posto que existia da Vila Militar. Tive que na terça-feira ir num outro posto para que o cara desse lá uma certidão que o motor é original. Aí depois, no dia seguinte, eu fui para o centro da cidade, no Detran, porque começa um processo administrativo. Olha o tempo que leva. Escuta só, nisso eu já paguei mais um Duda para isso aí. Aí eu preenchi todo um formulário diante do canalha do servidor público. Aí ele olha para mim e diz assim: agora tem que reconhecer firma da sua assinatura.
Eu estou diante dele, assinando, com documento, com foto, com assinatura, e tinha que reconhecer firma. Aí tive que sair, procurar um cartório, abrir firma, reconhecer firma, voltar, para no sábado seguinte poder ir lá, voltar no posto e pegar o documento. Olha a mão de obra. Eu gastei em torno de R$200 a mais, fora o tempo, tá? E aí a pergunta é o seguinte: de quem era o interesse que o motor do carro estivesse na base de dados do Detran? Minha ou do Detran? Bom, é do Detran, minha não era. Então por que eu tenho que pagar por isso? Não, mas eu tenho que pagar. Duas coisas amanhã eles vão dizer assim: olha, esse pneu agora com essas inscrições na frente não pode mais, então você tem que pagar uma taxa para andar com esse pneu. Lembra do extintor? Aí fica inventando. O lance do extintor? O kit primeiro socorro. Isso. Toda hora surge um negócio. Duas coisas acontecem. Primeiro, no Brasil, me parece que tudo que é feito para deixar o pobre mais pobre acontece. Não é o pobre. Isso aí, por exemplo, vale para todo mundo que tem carro. Mas quem tem uma condição melhor do que a minha. Se aprenderem o carro de quem se aprenderem o carro. Eu conheço uma pessoa que perdeu o carro, tinha uma dívida de R$4.000 e o carro valia 16 mil. E por causa de R$4.000 ele perdeu o carro. Não tinha condições de levantar os R$4.000 e perder o carro. Sim. Então, o que o evangelista está falando tem lógica. Quem é pobre fica mais pobre ainda. Se tu não tiver condições... Mas aí tem uma outra situação. Isso valeria para uma casa, valeria para qualquer tipo de alienação fiduciária. Isso aí tem uma lei específica. E aí não é nem questão propriamente do Estado, não. E isso que parece ser um mal foi o que alavancou a economia no Brasil. Foi a alienação fiduciária, que é o Decreto-Lei 911 de 64. Porque até então você não tinha crédito nenhum. Qual é a garantia do empréstimo? É o próprio bem. Então, se você não paga, você perde o bem. Acontece em alguns casos? Acontece. Mas foi isso que alavancou a economia no Brasil. Isso vale para o Estado também? Não vale para o Estado porque os bens do Estado são impenhoráveis. Lá você tem que ter um outro mecanismo para conseguir lá. Penhora em conta bancária, mas bens não. Bens materiais o Estado não pode ser penhorado. Também, né? Certo, funciona. Porque precatório e penhora em conta do agente público. Isso é possível. Eu queria entender como que o carro do agente está todo irregular e ele quer parar o nosso. Não, isso aí que você está falando, veja bem, aí tem uma questão, eu concordo com você que tem uma questão moral por trás disso, mas o Estado é amoral. E não está nem aí para amoral, e não está nem aí para isso. O carro da viatura da polícia que está te parando está caindo aos pedaços, 10 vezes pior do que a tua, mas para ele não tem multa, evidentemente, porque o Estado não pode multar ele mesmo. Né? E outra coisa, a evolução é da seguinte forma: o Estado entrega o braço para salvar o corpo. Mas por que eu digo? Qual é o problema? É que nós, povo, nós fomos, usar um termo aqui da esquerda, empoderando cada vez mais o Estado. Nós fomos dando... Quem deu poder ao Estado foi o povo através do contrato social. Sim. Nós delegamos ao Estado a responsabilidade de tutelar a nossa vida e abrimos mão da autotutela. Nós temos que voltar a um período anterior, quando o Estado era menor. E isso não é um fenômeno brasileiro, não. Isso é no mundo todo. Principalmente do princípio do século passado para cá. Os estados nacionais, eles foram cada vez mais se agigantando e ganhando poder sobre a sociedade. Por isso que eles têm que dizer, veja bem, e olha, isso é uma coisa tão implantada na nossa mente, que o brasileiro, principalmente, como ele tem um coração estatista, ele está sempre com a boca aberta, com a língua de fora, olhando para o Estado, dizendo assim, o que o governo vai me dar? É verdade. Né? Então, mas veja bem, o que ocorre com isso? Nós fomos atribuindo ao Estado ao poder no momento que a gente não consegue resolver os nossos problemas. O brasileiro é um ser desabilitado para a vida social. Ele não sabe resolver os seus problemas porque não recebeu uma boa educação. Aí dá para o Estado. Enquanto isso não se resolver, nós não evoluímos como nação. Não. Porque enquanto nós olharmos para o Estado como a mãezona, isso que tem que nos colocar debaixo do braço e cuidar de nós, aí, meu irmão. Por isso ele nos esfora. Aí ele diz para nós assim, tá vendo, seu otário? Você não sabe resolver os seus problemas? É por isso que eu te esforo, é por isso que eu arranco a carteira no seu bolso e deixo você de quatro com as cuecas. O brasileiro ele sempre fica na dependência do Estado para resolver tudo, que é tudo de mão beijada. Você vê, eu particularmente
é difícil você saber de alguém que é de uma classe de média para baixo que consegue juntar dinheiro. Por quê? Porque não consegue, porque fica sempre na dependência do Estado. Sempre. Sim. Entendeu? Bom, eu preciso ouvir as opiniões dos nossos ouvintes. A nossa pesquisa de hoje está em cima da fala da Janaína Pascoal, conhecida advogada, né, que foi uma das advogadas que defendeu o impeachment de Dilma. E a Janaína afirma, né, em uma rápida entrevista, que o PT é o responsável pelo atentado contra o candidato Jair Bolsonaro. E aí a gente pergunta para o nosso ouvinte se o ouvinte concorda com essa fala da Janaína Pascoal. O que os ouvintes estão dizendo aí, Bárbara? Então, lá no Facebook o Marcos Mordas diz o seguinte: bom, para uma pessoa que se diz desempregada, que estava 15 dias no hotel, pagando com dinheiro vivo, logo após o crime ter em sua defesa 4 advogados, com certeza, não só o PT, mas todos os partidos em que se sentem ameaçados pelo Bolsonaro. O Tony Ferreira diz não, o discurso que ele adota atrai muitos desafetos. E felizmente só não morreu porque o cara não tinha porte de arma. Bolsonaro, que Vossa Excelência se recupere logo e que Vossa Excelência não dê porte de arma para quem não respeita a cadeira amarela, para quem bate mulher, para quem dirige bêbado, para quem solta balão e para quem usa linha chilena nas pipas. O nome do ouvinte? Tony Ferreira. Ô, Tony, eu acho que assim, essa é uma discussão independente da questão do porte ou não de arma ali. Primeiro que estrategicamente ali ele não usou a arma, não é porque não tinha porte. É porque estrategicamente ele não tinha como chegar com a arma ali. Sim. Né, Flávio? Talvez fosse mais visível ele ter que levantar a arma acima da multidão para atirar. E até porque, Ursino, normalmente o agente de segurança que está em volta do candidato, e não especificamente do Bolsonaro e qualquer outro, está justamente tentando visualizar alguém armado. Exatamente. E a faca pode passar mais despercebido naquele momento. E tem um outro detalhe também para todos os ouvintes aí. Gente, pelo amor de Deus, Bolsonaro não vai dar arma para ninguém. Ele vai liberar para que você, se tiver condições financeiras e psicológicas, tem o direito de isso comprar. Não depende dele também, né? Pois Isso tem que passar pelo Congresso. É que as pessoas estão falando assim, Bolsonaro vai dar uma arma na mão de cada brasileiro. Isso é a distorção. Isso aí é um esquema montado pela esquerda. Ele nunca disse isso, que vai dar arma para ninguém, até nem pode sair, né? Porque como é que o Estado vai sair dando arma para todo mundo? Não pode. Do jeito que a esquerda vende a ideia, parece que na feira você vai comprar a arma que quiser. Vai lá na padaria, me vê um 38. Eu vi outro dia uma declaração da Cátia Abreu, a vice do Ciro Gomes, na entrevista lá na Globo News. Ela falou, olha, no meu caso... Eu vi também. No meu caso, eu fiquei viúva. Eu com meus filhos. Num lugar deserto, que ninguém se acontecesse qualquer coisa comigo ali, eu gritando não ia adiantar. Saber, né? Uma fazenda, né? Pra lembrar, ela era fazendeira. Fazendeira. Acho que ela ainda é. Ela falou, sim, ainda é. Foi me sugerido ter uma arma para pelo menos eu dar um tiro pro alto, sei lá, para alguém saber o que estava acontecendo comigo lá. Exatamente. Mas agora me chama a atenção que enquanto um promete tirar o nome das pessoas do SPC, enquanto o outro promete Bolsa Família, botar pãozinho na mesa... Mas ele já mudou, né? Aí as pessoas só pegam... No debate, ele deu a impressão de que ele ia limpar o nome do pessoal se o pessoal pagar, né? As pessoas só agora pegam... Ele já mudou. Ele já deu vai ajudar. O que eu quero dizer é que as pessoas não pegam nenhum tipo de proposta, nenhum tipo de fala do Jair Bolsonaro em favor do povo no tomzinho de mel. As pessoas só sentam o cipó em cima dele. Então o que eu falo, quando você vem para bate para matar. Quando você vem para atender a necessidade urgente do povo, você chama mais atenção. Então o Bolsonaro tem esse jeito meio que antipático, mas interessante que isso está sendo favorável a ele nesse momento. É o que eu falei da outra vez, é a luzinha de esperança no fim do túnel. É o marketing invertido. Eu pessoalmente já falei aqui, eu cresci num ambiente que era normal as pessoas terem arma. Sim. E nem por isso
o índice de criminalidade era maior. Mas claro ao contrário, havia mais respeito. Você, né? olha o só. camarada não se metia com a mulher do outro, porque ele sabia que o outro estava armado e de repente podia resolver o negócio com ele na base da bala. Ossino, hoje virou uma bagunça, ninguém respeita mais ninguém. Você sabe qual é o país mais armado das Américas, tirando os Estados Unidos, é claro? É o Uruguai. O Uruguai tem uma arma para cada 6 habitantes, uma média. Para 3 habitantes. E sabe qual é o índice de violência dele? É o segundo menor. Tá vendo? É o país mais armado. Não existe nenhuma relação direta entre o número de armas de fogo e a quantidade de crimes cometidos no país. Porque se fosse assim, o Uruguai seria o país mais violento das Américas. E ele é o segundo mais pacífico. O primeiro lugar está no Chile. Você quer ver um outro país muito armado? O Paraguai. O Paraguai é o terceiro país menos violento das Américas. Né? E é um dos que mais tem armas na mão da população. O Brasil tem pouca arma na mão da população e a violência a gente não precisa nem falar o que é. Agora, o Paraguai é um caso emblemático, porque a gente sabe, o Paraguai é conhecido como lugar do trambique, e se tu cochilar, eles dão volta mesmo. Mas roubo não tem. Não tem. E assim, porque o cara sabe que se roubar lá, morre. O problema é negociação. Na negociação você na negociação tem que ficar esperto. Você vê a quantidade de empresas. Hoje os nossos tributos aqui, que está na faixa, somando tudo aí de mais de 30%, no Paraguai é coisa de 15%. Né? Quando muito, dependendo do tipo de empreendimento seu. Então, por isso que tem muita gente desistindo do Brasil e indo para o Paraguai, que lá está muito bom. Agora, você sabe que nessa história do Bolsonaro, eu quero primeiro mandar um salve aqui para o nosso ouvinte, Kleber Pessoa, lá de Taubaté, e a turma toda que está nos ouvindo lá agora. Mas tem uma coisa nesse atentado do Bolsonaro de muito irônica, Ursino, porque ele é a favor da facilitação do porte e da posse de arma de fogo, e muita gente critica ele por isso, e no entanto o atentado foi com uma faca. Pois é. Né? Você vê que coisa irônica. A gente vai fazer o que agora? A chamada arma branca, né? Vamos fechar a Tramontina, que produz faca? Vamos proibir? A culpa é da Tramontina. A culpa é da Tramontina. A gente vai fazer o quê? Vai cortar os alimentos no dente? Aliás, até irônico, né? Porque tem uma... Eu mesmo recebi vários desses vídeos do Bolsonaro, de marketing do Bolsonaro. Corte rápido. Faca é Tramontina. Faca é Tramontina, né? Não, e assim, a Tramontina... Prenúncio, né? Rapaz, botaram um bonequinho do Chuck, rapaz, com a foto na barriga do Bolsonaro com a faca na mão. Que criatividade. Eu estava vendo um dia um filme... um comercial americano, uma coisa, e o personagem pegava uma faca, estava lá Tramontina. Tramontina é um orgulho pra gente. Tramontina é uma multinacional, grande exportadora. Minha mulher esteve na fábrica da Tramontina, lá no Rio Grande do Sul. Então, assim, é um espetáculo. A Tramontina não faz só facas, né? Digamos, até uma linha panelas, e ferramentas também. Tem ferramentas, é uma linha enorme de produtos. Então você vê, eu acho que isso tudo, além de tudo, é um tapa na cara dos chamados desarmamentistas. Porque o Bolsonaro é atacado com a faca. Se fosse com uma arma de fogo, né, aí eles diriam assim, tá vendo o que uma arma de fogo faz? Feriu o próprio que fala na liberação. E foi com a faca. O sistema ia voltar contra ele. Então, olha, é um tapa com luva de pelica na cara da esquerda e de todos aqueles que defendem o desarmamento. Só para dar um dado, que aí não é opinião, é dado, né? Você vê, o Estatuto do Desarmamento já está aí há uns 15 anos. O que aconteceu quando o povo foi desarmado? Vocês devem se lembrar aqui no Rio de Janeiro, na época do Garotinho, a entrega das armas, aquela coisa midiática, os tratores passando por cima das armas que o povo entregou. Eu pergunto, melhorou em alguma coisa? Nada. Não, piorou muito. Olha só, quando o Lula começou o governo dele, em 2002, nós tínhamos 34 mil mortos por ano no Brasil. Hoje são mais de 60 mil. Então, no período da esquerda, a violência dobrou no Brasil, justamente quando o povo teve menos armas nas mãos. Que veio o Estatuto do Desarmamento. Veja bem, olha o nome, o Estatuto não é do armamento, é do desarmamento. Então, qual é a finalidade dele? É desarmar. Desarmar quem? O povo.
E outra coisa, as pessoas estão achando que é só chegar e ir assim na esquina da loja de arma e comprar arma. Não, você tem que ter um exame psicológico. Vamos abrir, vamos seguir, porque senão daqui a pouco a Bárbara não vai conseguir registrar as participações. Vai lá, Bárbara, manda aí. Azeitona hoje tá inspirado. Eu parei lá no Tony Ferreira, então agora eu vou ler a opinião da Lina Orlandini, participou com a gente pelo Facebook. A opinião do Tony rendeu aqui uma resenha... A Lina Orlandini diz, com certeza, vê se algum policial mata um bandido, é julgado, vê se ele tem 4 advogados para defendê-lo. A Missilene Silva diz, sim, acabou o dinheiro para derrubar avião, agora é na faca. O Paulo Garcia... Até porque o Bolsonaro só anda de avião de carreira. Teorias. Então derrubar um avião de carreira... É complicado. É complicado. Né? Não quer dizer que não derrubem não, tá? Pode acontecer. O Paulo Garcia diz... Sim, só cego para não enxergar todas as evidências. O Guilherme Ferreira diz não só o PT. Ele acha que o PT está por trás, mas não só o PT. O Giovanni Rosas acha que não. O Marlon Cruz diz sim, o PT é uma organização criminosa disfarçada de partido. Esse partido tem que ser extinto, um bando de agressores violentos. Na live, o Márcio Chaves diz, o mais estranho é que qualquer pessoa consegue ver que tinha mais pessoas envolvidas. É nítido no vídeo que uma mulher passa a faca para um homem, que passa para o bispo, só não vê porque a PF não quer ver. A PF não vê Não, é porque, na verdade, gente, olha só. Dá a impressão, sim. A Polícia Federal, a gente também aqui tem que aprender a respeitar os limites de cada um. A Polícia Federal está fazendo o trabalho dela. Sim, e o inquérito é sigiloso, Orsino, não é para você sair dizendo tudo o que acontece. Não pensem, olha, hoje nós temos uma Polícia Federal muito competente, viu, assim, se tem uma coisa, Flávio, que eu tenho observado no Brasil, eu já comentei isso aqui algumas vezes, essa nova geração da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, os caras estão fazendo um trabalho brilhante. Arrebentando, é verdade. Brilhante. Assim, então, Polícia Rodoviária Federal é impressionante também. Tá, assim, você não tem os novos agentes da Polícia Rodoviária Federal, a incidência de corrupção caiu muito. Sim. Caiu muito. Não, e hoje o que a PRF faz de apreensão, os equipamentos que eles têm, eu só me lembro da época que na PRF o cara, quando muito, tinha um revólver, às vezes nem isso. Hoje eles andam armados aqui nessas favelas aqui na beira da Dutra, Washington Luiz, eles entram, caem pra dentro, pegam roubo de carga. Eles fazem um trabalho da PM, da Polícia Civil. E na fronteira também estão dando coisa. A Polícia Federal está muito bem equipada. Então vamos aguardar. Vamos aguardar os desdobramentos. A Polícia Federal, o sigilo do telefone do sujeito, eles vão pegar todas as ligações. A Polícia Federal não vai colocar, é uma instituição que tem um nome a zelar. A Polícia Federal não vai simplesmente pegar, porque o fulano analisou o vídeo lá e não é assim que funciona. Claro que não. Será que não vai ser como o caso da Marielle? Não, o caso da Marielle é um outro. Até hoje. Um outro. Primeiro que não está sob a jurisdição da Polícia Federal. Sim, estou falando nas questões do andamento. Sim, você quer dizer assim, pode estar alguém protelar as investigações? Eu não acredito que exista nem lá nem cá. É porque assim, o crime cometido da Marielle foi por gente mais sofisticada que o próprio Adélio Bispo, que fez um crime, cometeu um crime à luz do dia, no meio de uma grande multidão. Louco. Nitidamente foi mandado. Nesse aspecto ele é louco, sim, de submeter aquilo ali. Sim. Seria mandado. Não, até porque, veja bem, no caso dele, seria a grande oportunidade atacar um candidato quando ele está em público. Lembre-se que isso não aconteceu só no Brasil. Os Estados Unidos já enterrou 4 presidentes que foram mortos. Né? Você vê o Ronald Reagan sofreu um ataque também numa multidão assim, cercado de segurança. O cara conseguiu passar todo mundo, e aquele John Hinckley Jr., né, que é o nome do sujeito, se eu não me engano, e foi lá e deu 2 tiros nele. Né? Também ficou num estado muito grave o presidente Ronald Reagan. Então, assim, essas coisas... Aliás, o que a gente tem de filmes, né, Flávio, de tentativas de assassinato de presidente, candidato a presidente dos Estados Unidos, é um negócio... Sim, exatamente. Não. E você vê lá, por exemplo, um candidato nos Estados Unidos, ele não se expõe a público assim.
como o Bolsonaro faz. Porque o Bolsonaro é o homem das multidões. É. Você não vê nenhum dos outros candidatos a andar à volta dele 1/10 do povo que anda em volta do Bolsonaro. Mas eu acho que ele incita muita ira. Eu ouvi até alguns áudios, tem muita coisa que a gente não sabe se é verdade, mas eu ouvi um suposto áudio de alguém responsável pela segurança dizendo que foi surpreendido, que eles esperavam 3 mil pessoas e fizeram uma segurança para 3 mil pessoas e tinham mais de 25 mil. Sim, você viu o vídeo de Copacabana, na nossa hora de Copacabana, que o povo tomou, que é uma via enorme aqui no Rio de Janeiro. Para quem não está aqui no Rio, nossa hora de Copacabana é uma das vias principais do bairro de Copacabana. É imensa, é uma avenida imensa. E os outros políticos, isso não está acontecendo isso, né? Ninguém, você vê, olha só, rua, né? Observa, Ossino, você que é um homem de mídia, observa como é que aparece na TV os outros candidatos. É aquela coisa de lente fechada, que você só pega em volta dele quem é apoiador, quem é do partido, outros candidatos. Bota umas bandeiras balançando. Bota uma bandeira balançando, mas fazer volume. Vê se eles pegam do alto. Vê se eles pegam do alto, se filma de um drone. Vê se alguém filma de um drone, que se filmar do alto não tem ninguém. Eu já peguei montagem em redes sociais onde o camarada botou assim, tinha tantas mil pessoas, quando você vê, era o mesmo cara lá atrás, o mesmo cara. Pois é. Que tava cheio. Vai parecer que tá cheio. Não, então os dois homens de multidão é o Lula e o Bolsonaro, o Jair Bolsonaro. E o interessante é que eles, apesar de estar em espectros ideológicos diametralmente opostos, lá na frente eles se encontram. Porque eles têm uma linguagem que o comum do povo entende com mais facilidade do que eu. Às vezes eu vejo alguma entrevista do Bolsonaro e fico assim, burro, poderia ter dito isso, dito aquilo, ter falado. Ele não sabe, às vezes, se expressar bem. Mas esse não se expressar bem atrai muita gente. Que olha pra ele e diz assim, o cara é igual a mim, ela tem maior dificuldade de juntar 2 com 2. Vamos lá, Bárbara, vamos seguir. Então, vamos seguir. A Rose Novaes diz que sim, Terezinha Barbosa diz que sim, Antenor Batista diz não, mas tem pessoas importantes por trás disso. A Lourdes Magalhães diz 4 advogados de peso, será que funciona 0800? Tem alguma coisa de podre nesse reino. A Fátima Muratori diz, eu creio que tem peixe grande nesse pirão. O programa do Datena mostrou uma mulher passando um pacote para um homem com uma bolsa tiracolo. A Eliane Carvalho diz que sim. A Andréa Martins diz sim, eu acho que possam ser eles, mas só uma suspeita, porque o Bolsonaro está tomando um bom espaço. Não que eu vou votar nele, mas já tenho a minha candidata. Aí o Paulo Garcia diz PT, PSDB, PMDB, PSOL, todos, na verdade, é uma coisa só. Rossan diz o seguinte, sim, eu concordo, acho que ele deva fazer tudo para receber votos. A Cristina Souza diz não, quem planta vento colhe tempestade. Lá no WhatsApp, a Andréia Martins, da Cidade de Deus, acha que sim. O Luiz de Niterói diz sobre o tema do dia. Sim, não só do PT, mas do PSOL e tantos outros que queiram tirá-lo da jogada. O Carlos diz, teremos que aguardar as investigações. O meliante que deu a facada já está preso. Agora vai ter que dizer se foi só ele ou foi mandado por alguém. A Carolina Oliveira acha que sim. Por telefone temos a participação da Marluce, da Zilma, dizendo que não. E a gente tem o áudio do Abelardo. Um outro aspecto também que a gente precisa aqui enaltecer o trabalho da Polícia Militar de Minas Gerais, porque esse camarada, os advogados dele afirmam que ele não esperava estar vivo. Ele pensou que após o atentado ele seria morto. Eu acho que o fato dele estar vivo também é mais porque a polícia interviu, né? A polícia interviu, tirou ele da cena do crime, jogou spray de pimenta em quem estava em volta, que eu vi, para botar ele na caçamba da viatura e rapidamente tiraram ele dali, né? Porque assim, isso é o tipo de coisa que revolta qualquer um em qualquer cenário, sendo simpatizante do Bolsonaro ou não. Porque eu seria capaz de também dar uns catiripapo nele, mesmo que fosse o Lula que tivesse ali. Claro. Eu quero ver o Lula preso, mas não morto, transformado em mártir, de jeito nenhum. Então, quer dizer, as pessoas já não aguentam mais essa violência toda. Mas parabéns à Polícia Militar, parabéns aos médicos, os médicos, os seguranças que foram de uma habilidade, o tempo de socorro foi fundamental, né? Agora,
de qualquer forma, dificilmente o Bolsonaro consegue voltar a fazer campanha antes da eleição. Eu não vejo como. E olha, andar com aquela bolsa, aquilo é uma coisa super desagradável. Mas parece que já vão fazer uma cirurgia hoje para tirar, né? Hoje? Eu não creio. Bolsa de colostomia. 2 meses com ela, pelo menos. A minha tia usa 2 anos, está ralando para conseguir tirar. Mas, E nem em todos os casos consegue reverter, não. Tem casos que a pessoa tem que usar pro resto da vida. Mas a cirurgia que estão fazendo nele hoje é exatamente para tentar. Mas estão fazendo cirurgia nele hoje? Eu soube que ele vai ter que passar por uma cirurgia. Não. Ele já. A Bárbara deu essa notícia aí, não foi, Bárbara? Que ele estava sendo submetido a uma grande cirurgia hoje? Eu soube que ele teria que fazer uma grande cirurgia mesmo para acertar o intestino e tal. De qualquer forma, uma coisa é certa. Mas parece que a cirurgia hoje é exatamente para tentar alguma coisa na reversão. Aí que assim seja, porque olha, você andar com aquela bolsa é uma coisa, a tia da Bárbara poderia falar isso, é super desagradável, entendeu? Você andar com aquilo. Eu tenho um cunhado que já está com uma bolsa dessa há pelo menos 1 ano. E está encostado do INSS, né? Vou chamar na linguagem de São Gonçalo. Está encostado pelo INSS, não está trabalhando, porque ele é motorista e não tem como ficar sentado com aquela bolsa, aquele negócio todo. Então, assim, é algo muito difícil, né? Agora aqui vai o meu repúdio à esquerda e todos aqueles que nas redes sociais, quando houve o atentado, disse que era tudo invenção, que não aconteceu nada, porque não saiu sangue. Além de tudo, são burros. Além de psicopatas, dementes, são absolutamente burros. Achar que porque não saiu sangue, uma pessoa não foi ferida. Ora, meu Deus. Depois se soube que ele tá com um corte no abdômen de mais de 1 palmo. Absurdo, que foi para fazer uma limpeza. Essa gente não sabe sequer que existe hemorragia interna. Pois é. Para você ver o estado de ignorância, burrice e estupidez de quem é da esquerda. De negar um fato óbvio. São pessoas alienadas. E ainda tem gente que até hoje está achando que isso foi tudo armação da Globo, botar aquele desenho lá no Jornal Nacional, mostrar o corte, que nada daquilo aconteceu. Pelo amor de Deus, isso nem, só uma surra de fio. Não dá. Vamos ouvir o áudio de quem, Bárbara? Do Abelardo. Solta aí. Olá, pessoal da Rádio Betel, eu sou Abelardo. Olá, pessoal da Rádio Betel, eu sou Abelardo, falo da Taquara. Acredito que a advogada Janaína está correta, sim, né? É o que todos nós pensamos. A diferença é que ela teve coragem de ir na mídia falar, né? As atitudes do PT são atitudes violentas. Quem não se lembra que vários atos criminosos eles têm feito, né? Queima pneus das ruas, saem quebrando todo o patrimônio público por aí, basta não fazer o que eles querem, não é? Então, por que não matar algum concorrente forte, né, como o Bolsonaro? Eu acredito que o PT sim tem a pata envolvida nessa tragédia aí, tá? Nesse crime. Eu acredito sim. Eu sou a favor da Janaína, né? Agora, aquela questão jurídica, né? Eu não sei se ela fez um bom negócio, não. Ok? Agora, eu acredito sim. Esse PT aí é uma seita diabólica. Ok? Eu acredito nisso. Não é à toa que a bandeira é vermelha, hein? Vamos ficar ligado aí, hein, pessoal? Fica na paz, hein? Beleza. Bom, Bárbara. Vamos lá, atualiza a questão da matéria do Bolsonaro lá da cirurgia que ele vai submeter. Sim. O que tá falando? Calma aí, só que meu computador travou. Mas eles vão fazer sim uma cirurgia grande para tentar religar o intestino e tirar a bolsinha de colostomia. Olha, só de pensar eu já tô sentindo a dor. Cara, brincadeira, você sofreu uma cirurgia como aquele sofreu. E o estado de saúde dele ainda é grave, Sexta-feira. Né? Hoje é segunda. Né? Aqueles pontos nem estão fechados ainda direito, não tirou nem os pontos. Vamos abrir de novo para mexer. Nossa. Pelo amor de Deus, parece que eu tô muito sentindo sofrimento, né? Eu tô sentindo bisturi dentro de mim, né? Muito sofrimento. Vamos lá, que tá dizendo o seguinte: o candidato à presidência Jair Bolsonaro terá que passar por uma nova cirurgia de grande porte para reconstruir o trânsito intestinal e retirar a bolsa de colostomia, informou o boletim médico divulgado na manhã desta segunda-feira pelo Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. O candidato segue internado na UTI. A colostomia foi feita em função de lesões graves do intestino grosso e delgado. Ainda de acordo com o comunicado, o estado do presidenciável é grave, mas sem sinal de infecção. Bolsonaro permanece também com sonda gástrica aberta e em paralisia intestinal
que ocorre habitualmente depois de grandes cirurgias e traumas abdominais. Mas aonde que está dizendo aí que ele vai fazer cirurgia hoje? O que eles falaram, eu sei. Um dia ele vai ter que passar por uma grande cirurgia para tirar essa bolsa. Não, o boletim foi solto hoje. Não, o boletim foi solto hoje dizendo que ele vai ter que passar por uma cirurgia, mas não disse mas que essa cirurgia vai ser feita hoje. Vai ser hoje, sim. Não é isso não, Bárbara? Acho que eu entendi isso, sim. Não, eu não vi dizer que está marcada a operação para ele. Disse assim, olha, ele vai passar. A Bárbara também vai passar por uma cirurgia, mas não está dizendo que vai ser hoje. Vamos aguardar. Bárbara, resultado da pesquisa. Resultado da pesquisa, vamos nós. Os 68% dos ouvintes diz o seguinte, que sim, acham que foi que o PT aí está por trás disso. 32% acha que não. Certo. E quem foi o contemplado ou a contemplada do dia? Vamos lá. Sorteado de hoje foi Missilene Silva. Missilene Silva. Parabéns, Missilene. Bom, para finalizar, Flávio, essa questão aí a pergunta em relação à morte do Catra, né? Que não quer calar. Como é que vai ficar essa partilha de bem dele? Qual das mulheres vai ter direito à pensão? Porque o cara tinha um monte de mulher, um monte de filho. Olha, ele vai repartir a pensão por todas elas, né? Porque provavelmente ele é casado com uma delas, creio, não conheço a vida dele, não era amigo meu. Ele deve ser casado com uma, e óbvio que ele só pode ser casado com uma, a lei e não todas permite. As outras vão viver em união estável. Né? O problema é que tem muitas vertentes nesse caso. Entende que o cara só pode ter uma união estável, o resto seria concubino, então não teria direito. Olha, isso vai dar uma briga jurídica enorme para requerer essa pensão dele. Filhos, né? 32. Os filhos são herdeiros, filhos. né? Ainda bem que eu não vou para casa hoje, porque o Catra vai ser enterrado lá do lado. Imagina. Eu tenho que ir pro Meia, tenho que sair daqui pro Meia, mas ele vai ser enterrado lá no Jardim da Saudade. Então vai ter funk, vai ter tudo lá. Tumulto solar, né? Meu Deus. Olha só. Literalmente vai ser enterrado amanhã às 10 da manhã. Mas é grande ali, né? Velório. Atrapalha seu caminho, passar ali e tal. Meu filho, hoje não tá... fica. Quando morre PM, assim, alguma coisa que vai muita gente, fica meio zoado o trânsito. Tumultua tudo, né? Sim, tumultua tudo. Entendi. Bom, lamentável, o Catra morreu novo, né? Eu não conhecia as músicas dele, eu não conheço o artista, eu só sabia dessas histórias hilárias dele, cheio de mulheres. Mas você sabe que eu ouvi algumas entrevistas dele, ele era um cara bem inteligente, cara. Ele era bem inteligente. Formado em Direito. Ele veio de família rica, né? Ele só vestiu um personagem onde ele ganhou visibilidade ali. Sim. Mas ele estudou fora do país, não é isso? Sim, ele foi adotado falava não sei quantas línguas. O conhecimento dele é bem amplo. Bem amplo. Poxa, muito legal. Então é uma pena mesmo. Eu não posso falar que eu não conhecia. O Catra tinha a minha idade, pô. 49. Uma criança ainda. Tá vendo? Uma puxada pra você. Uma criança ainda. Ganhou o dia. Que é isso, pastor? Você não tá que ele chegando encontrou no nicho já? do funk aí uma maneira de sobressair, né? Mas ele não era, tipo, favelado, não. Ele se fazia bem, entendeu? Você gostava do povo. Então é duplamente lamentável, né? A gente perde alguém que tinha alguma inteligência nesse país. Sim. Não, e assim, interessante, eu ouvi uma vez, eu estava na estrada, e estava ouvindo o Pânico no rádio. E eles estavam entrevistando o Catra. Eu comecei a ouvir a entrevista e falei, gente, esse cara não é... bem articulado. Não é esse bobão que o pessoal acha que ele é, não. Pô, muito legal. Entendeu? Ele era bem inteligente. Nossa solidariedade, né, aos familiares, né? Porque, de qualquer forma, ele já estava com essa dificuldade no tratamento do câncer já há um tempo. Um ano. Né? Pelejando em um ano. E câncer de intestino é muito difícil de reverter. É difícil. É raro os casos que... O problema também é que por muitas vezes o câncer não dói, né, Alcino? Ele só dói de uma fase em diante. Então, normalmente, quando você descobre, aí ele já está num processo avançado. E o homem é relaxado com a saúde. Normalmente o cara é casado, a mulher se preocupa mais com a saúde do camarada do que ele próprio. E aí, quando descobre certas coisas, já está muito avançado. Mulher não tem dificuldade nenhuma de ir a médico, né? Não, o homem não. O homem é mais... O homem evita, né? Reticente. Depois dos 40, então,
Ele não quer. Você passa a ter uma resistência aí ao médico. Tem gente que diz assim, não, eu não vou não, se eu for lá eu vou descobrir que tem um monte de coisa, aí não tem. Bom, mais cedo ou mais tarde ele vai descobrir, é igual gravidez, vai aparecer. E pode aparecer já num estado muito complicado, né? E é tão lamentável, né, Flávio, quanta gente está morrendo de câncer, né? Eu não sei se antigamente não era divulgado o diagnóstico. Eu acho que as tem pessoas morriam coisas. E a gente não sabia que morria de câncer. Eu acho que tem ou se a gente está comendo muita besteira. A gente está comendo muita besteira. Esses remédios que a gente tem, eles não são para curar. A tecnologia avançou muito. Mas assim, se a gente olhar por um outro lado, antigamente assim, mas naquela época e tal, mas se você ver, a média de vida no Brasil há 50 anos era 45. Né? Hoje a gente vive 75. Então, com toda a poluição, comida, tá? Às vezes muito cheia de defensivo agrícola, que eu não gosto de chamar de agrotóxico. Agroquímico? Não, é agroquímico. Né? Agroquímico, defensivo agrícola. Porque... A Cátia Abreu falou isso. Se é para chamar de agrotóxico, tem que chamar os medicamentos também de meditóxicos. Exatamente. Entendeu? Então, isso é uma forma pejorativa de chamar o produto, como como o termo capitalismo, que foi cunhado para ser pejorativo pelo próprio Marx, mas acabou pegando. Né? Todo mundo fala isso. Mas então prefiro agroquímico, defensivo agrícola. Então pode ter demais, a gente está comendo, mas a gente está vivendo mais apesar disso. Sim. A gente está vivendo mais. Eu sei assim, eu não creio em doença incurável, tá? Pelo menos nos estágios iniciais. Eu creio sim que há um interesse, tá? E aqui pode parecer teoria pinodiana, mas eu acho que há um interesse dos laboratórios em manter você com sobrevida, mas dependente do remédio. Eu não creio, por exemplo, que a diabetes é uma doença que não tem a cura. Eu vou tentar aí alguns tratamentos alternativos aí que estão aparecendo, umas coisas meio esquisitas eu vou fazer, porque eu não estou crendo mais no remédio. Eu acho que tem algumas doenças que já tem cura, mas por trás de tudo isso há o interesse da indústria farmacêutica, que é uma indústria poderosíssima. O povo tem que lucrar de alguma forma, né? Vamos dar um exemplo, Flávio. Por exemplo, o que tem de gente no Brasil dependente de Rivotril é uma coisa absurda. E hoje você tem, nos Estados Unidos, já é usual, a indústria farmacêutica tentou, mas lá não conseguiu, que é o suplemento de melatonina. Que é natural, induz o sono e não faz o mal que o Rivotril faz. Mas a Anvisa não libera a melatonina aqui no Brasil de jeito nenhum. Não libera, isso aí. Sabe? Só um exemplo para o ouvinte ficar atento. Você tem toda a razão, que isso mesmo. É o poder da indústria farmacêutica. Você quer ver? Eu estou fazendo um tratamento agora. É que a gente não tem mais tempo, né? Pode falar. Eu estou fazendo um tratamento agora chamado autohemoterapia. Eu resisti muito tempo, que tinham me aconselhado a fazer. Por quê? Porque eu estou com uma epicondilite. Ontem, por exemplo, na igreja eu consegui apertar a mão de todo mundo com a mão direita, porque eu só estava cumprimentando com a mão esquerda. Porque a dor é tão forte, fazer isso aqui, esse ato de pegar um copo cheio, isso aqui para mim é uma morte. Porque é uma epicondilite lateral, é a chamada doença do tenista, mas eu nunca joguei tênis. Então, assim, eu tomei tudo quanto foi remédio, tem uma injeção de cortisona que fez a minha glicose explodir, chegar a quase 400. Meu Deus. Porque ela altera mesmo a glicemia. Mas nada funcionou. Então eu apelei para a autohemoterapia, que nada mais é que você tirar o sangue da veia e espetar no músculo, né? E aí ele tem esse efeito colateral aqui assim, ó. Fica manchado. É sinal que está dando certo. Fica uma grande mancha roxa no braço e uma grande. Mas não é um tratamento convencional. Não, ele não é convencional, e não é reconhecido. Não é reconhecido. Mas assim, eu já vi pessoas... Você está sentindo efeito? Não, eu senti efeito. Eu já melhorei 50%, amanhã eu vou para a terceira dose. Tá? Mas é um tratamento de longo prazo. Mas eu vi pessoas que estavam na cama e que não saíam da cama. E hoje estão andando dentro de casa. A verdade é que só tem muita coisa, sangue. Gente. Tem muita coisa que nós ficamos à mercê, né? Dos laboratórios, do lobby, dos laboratórios, junto à comunidade médica. Por exemplo, a gordura de porco. Né? Agora virou moda comer gordura de porco, porque descobriu-se que a gordura de porco ela é menos danosa que o óleo de soja. Sem dúvida. E como é que nós tiramos a gordura do porco da mesa do brasileiro? Por conta da indústria da soja, na época que fez um lobby na comunidade médica. Com certeza.
Sabe? Com certeza. Essas coisas vão... Essas manipulações são grotescas, né, cara? Porcino, e não é só aqui no Brasil. É mundial, né? Eu vi num canal desse acaba as propagandas de cigarro nos Estados Unidos nos anos 40. Tinha um cigarro que foi feito para quem sofria de bronquite, com propaganda na TV. E era um médico que apresentava: esse cigarro é bom para aqueles que têm problema de bronquite e os asmáticos fumando. Então, quer você ver? E era um médico que defendia. Entendeu? Meu Deus. Então, quer dizer... Vamos ligar de novo aí, hein, Bárbara? Isso não é... Você para de falar essas coisas no ar, que o ouvinte já ligou hoje. Ligou hoje? Ligou hoje, pra falar com a Divina. Aí eu tava do lado da Divina, a Divina passou o telefone pra mim. Não, porque o pastor Orsino fica falando no ar, que a Bárbara enche a cara, não sei o quê, e que não existe... De novo? E mas que não é o existe mesmo ouvinte, não sei. E que não existe rádio evangélica. Eu anotei tudo dele, eu falei que depois eu vou passar pra você. Aí no final eu fui super paciente, né? Respirei fundo, expliquei tudo que ele tava querendo saber. E aí eu peguei e falei assim: quando você precisar, pode ligar de novo e falar comigo. Ah, tá bom, qual o seu nome? Eu falei: Bárbara. Aí ele... Ficou meio... Travou, né? Travou, né? Travou. Mas o problema dele... Vem cá, a cara não é sua, né? Você que tá enchendo. O que ele tem a ver com isso? Eu não entendi. Eu bebo sim. Olha, gente, para com isso, senão daqui a pouco eu vou perder meu emprego, entendeu? O que as pessoas não para entendem... com isso, eu preciso trabalhar. O que eu falei, vou repetir. A rádio, gente, é uma concessão pública. Então aqui... não existe rádio evangélica. Não pode, a legislação brasileira não permite. O que a gente tem é uma programação que toca música evangélica. Mas a rádio, ela não pode fazer proselitismo, ela não pode ser confessional. Sim. Isso é legislação, né? Então, é que as pessoas acham que isso aqui é púlpito. Não é púlpito. Aqui não é igreja. Isso. Então, assim... eu não tenho o menor problema de ter profissionais como a Bárbara, que não é evangélica, que é assumidamente espírita. E aqui já teve até líder aqui de terreiro, eu não tenho problema com isso, não. Participando entendeu? do debate. Qual é o problema que tem? Não tem problema nenhum com isso, não. O que a Bárbara faz fora daqui é problema dela, não tem nada com isso. E se ela fosse evangélica e gostasse de tomar a pituzinha dela, também da minha parte, eu não vejo nada contra isso. Cada um coloca a tua mão onde alcança e cada um vai dar conta de si. A mão, a boca e todo o resto. Entendeu? Então... Cada um vai fazer o que quer e bem entende. Eu não disse assim, que era isso. Eu acho que o ouvinte, ele não consegue fazer esse corte. Isso, saber separar. A rádio é rádio, irmão. A rádio não é púlpito, a rádio não é igreja. Vamos separar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Esse é o tipo de pessoa que, se tiver uma empresa, quem não for evangélico não trabalha pra ele, então. Não, pois é, já imaginou? Cansado disso. E aliás, aliás, foi até o tema da minha pregação de ontem. Meu ouvinte, meu amado, vai lá. 1 Coríntios capítulo 5, do 6 em diante. Você vai ver lá no 10 e no 11. Paulo já diz assim, já falei para vocês, não vos associeis com aqueles que, se dizendo cristãos, são devassos, são maldizentes, roubadores e por aí afora. Com esses, ainda nem comais. Mas não está dizendo que você não vai se lidar com essas pessoas no seu dia a dia. Porque senão ele diz o seguinte: senão, seria obrigado a sair do mundo. Sair do mundo. Entendeu? Então a gente lida com todo tipo de pessoa. E essa é uma das características de um coração verdadeiramente cristão. Lidar sem julgamentos. E lidar com as pessoas não significa que você aprove os hábitos dela, mas é entendê-las dentro da ambiência dela. É isso aí. Gente, ponto final no nosso debate. A produção é da jornalista Bárbara Leal, com os trabalhos técnicos do Rodrigo Souza, assistência de produção da Divina Castro. Quero agradecer aos nossos debatedores, o pastor Flávio França, o pastor Márcio e o evangelista Ítalo. Para quem está nos ouvindo à tarde, vem aí o Betel Informa e música de qualidade, até a voz do Brasil. Para quem está ouvindo na madrugada, vem aí o Madrugada Betel. Para quem está ao vivo, na sequência, Cláudia Matos com o Frequência Máxima. E nós voltamos, com a graça de Deus, amanhã, a partir das 11 horas da manhã, com mais um programa Betel Total. Um abraço a todos e até lá. Feche os olhos.